Bom dia, senhoras e senhores. Hoje é 3 de agosto de 2024. São 11 horas da manhã. A defesa de Jair Bolsonaro adotou uma nova tática para tentar impedir que ele seja indiciado no caso das joias. Uma tática que pode afundá-lo de vez. Antes de prosseguir, eu quero pedir a você que acompanha o Blog da Cidadania que se inscreva no canal, deixe seu like e compartilhe este vídeo. Bom, o Bolsonaro cita relógio de Lula e pede para a STF arquivar inquérito das joias. Até aí, notícia bastante conhecida, que ele vem usando essa tática há bastante tempo, mas agora ele está escalando alguns degraus na aposta em arrastar outros ex-presidentes para o seu problema. A defesa de Bolsonaro pediu na última sexta-feira ao Supremo que seja arquivado o inquérito que apura o desvio de dinheiro e joias e outros itens de luxo recebidos. E ele cita o relógio Piaget recebido por Lula em seu primeiro mandato em 2005. A defesa de Bolsonaro usa esses relógios para pedir o arquivamento do inquérito e advogados dizem que a investigação sobre presentes de príncipe saudita deveria ser arquivada como a dos relógios recebidos por Lula. No documento, a defesa pede que seja dado a Bolsonaro o mesmo tratamento dado a Lula. O principal argumento na peça de 98 páginas apresentada pela defesa de Bolsonaro é de que o caso do ex-presidente deveria ser equiparado ao de Lula, que pôde ficar com o relógio. Em outubro passado, a Procuradoria-Geral da República opinou pelo arquivamento da representação de um deputado bolsonarista por considerar que o pedido de investigação contra Lula tinha viés político. O Alexandre de Moraes acatou o parecer do subprocurador e encerrou o caso. Para a defesa, o fato de o mesmo critério não ter sido aplicado a Bolsonaro evidencia uma absurda e perturbadora violação dos princípios e da obrigatoriedade penal. Os advogados de Bolsonaro afirmam ainda que a lei sobre os presentes recebidos pelo presidente da República diz respeito apenas a itens presenteados por chefe de Estado. Agora, o Bolsonaro decidiu arrastar ex-presidentes da República para o inquérito no STF. Ele vai radicalizar nessa estratégia. A defesa dele vai acionar o Supremo para pedir que a Polícia Federal investigue os presentes recebidos no Planalto por todos os seus antecessores do pós-redemocratização. Iniciado pela Polícia Federal no caso das joias, Bolsonaro quer arrastar outros ex-presidentes da República para o inquérito no STF. A defesa de Bolsonaro vai acionar o Supremo para pedir que a PF investigue presentes de Collor, Dilma, Temer e, claro, Lula e provavelmente também Fernando Henrique Cardoso. A ideia é expor a diferença de tratamento dada a Bolsonaro. Muito bem. E na primeira reunião dos advogados de Bolsonaro com o PGR, Paulo Gonet, o que aconteceu foi o seguinte: eles disseram que Bolsonaro não tinha como saber que os presentes não seriam seus, diz a defesa. Em manifestação a Paulo Gonet, que analisa relatório da PF que indiciou o ex-presidente, a defesa pediu para o Procurador-Geral da República arquivar a investigação sobre um suposto esquema de desvio de joias do acervo presidencial. Os advogados alegam que não há crime nos fatos investigados porque Bolsonaro agiu de boa fé, porque ele não sabia que não podia ficar com os presentes. Vamos prosseguir, depois eu dou a conclusão sobre isso. Advogados de Bolsonaro, inclusive, saíram animados dessa reunião com o Gonet, dizem que ele anotou coisas que eles disseram, tal, e aí foram consultar o Gonet e ele disse o seguinte sobre a reunião, não é? O Procurador-Geral da República se pronunciou sobre a reunião que teve com os advogados do Bolsonaro. Em conversa com o portal Metrópolis, o Gonet confirmou a reunião e minimizou a repercussão do encontro, deles dizendo que estavam animados. Foram perguntar para ele: mas o senhor deu esperança para eles, tal? E ele disse: eu recebo todos os advogados que me procuram. A animação ficou por conta deles mesmos.
Os defensores de Bolsonaro procuraram Gonê para falar dos inquéritos contra o presidente que tramitam na PGR. Bom, minha amiga, meu amigo, a situação é a seguinte. Vamos lá. Em primeiro lugar, o Bolsonaro, ele recebeu esses presentes depois que mudou uma decisão do Tribunal de Contas da União sobre presentes de presidentes, não é, presentes de valor. Então houve uma alteração e presidentes não podem mais ficar com presente nenhum que tenha um valor acima de um mínimo, né, de um valor mínimo ali, só presentes baratos que podem ficar com o presidente. Mas não é só isso. O Bolsonaro tanto não agiu de boa fé que ele tentou esconder tudo que ele fez, não é? Ele mandou pessoas entrarem furtivamente no país com as joias, escondeu as joias, mandou não catalogar no acervo da Presidência da República. Existe prova da pessoa que cuida do setor de documentação histórica da Presidência da República, de que recebia ordens de Bolsonaro para não catalogar as joias que ele recebia de presente, e ainda há o fato de que ele recebia muitas joias. Não há registro de um outro presidente que tenha recebido tantos presentes de valores tão altos, que atingem milhões de reais, e em pouco tempo. E mais, essas joias foram dadas para ele em pouco tempo, concomitantemente a um negócio que ele faria logo depois de receber as joias com uma refinaria, não é? Com uma refinaria que foi comprada pelos árabes que o presentearam, não é? Gente ligada aos árabes que o presentearam, e isso também é objeto de investigação. Mas se não bastasse tudo isso, o Bolsonaro usou funcionários da Presidência da República para viajarem para o exterior, funcionários públicos, usando o avião da Presidência da República para vender as joias no exterior. Ou seja, ele está tentando se fazer de santinho aí, mas não vai colar mesmo. A Polícia Federal sabe muito bem o que fez, sabe as alegações dele, e o STF sabe, o Procurador-Geral da República, todos sabem muito bem o que ele fez nos verões passados. Senhoras e senhores, eu agradeço a atenção e deixo meu abraço para todo mundo.